Olá, pessoal. Então vamos a mais uma aula de eletrônica digital. Essa é a aula de número 4 e nós vamos tratar nessa aula de um assunto bem interessante e que desperta a curiosidade de muita gente. Como é feito um circuito integrado? O nosso chip, o nosso CI, certo? Então nessa aula nós vamos ver lá desde o silício, que é o material base para a construção dos circuitos integrados, e até como a gente consegue chegar nas lógicas digitais utilizando esses componentes, certo? É uma aula bem interessante e com muita curiosidade aí para a gente ver. Então vamos lá. Então, aula 4, circuitos integrados. Eu já coloco como título, do silício à lógica digital. E vejo nessa figura que nós temos aqui, ó, o que tem a ver essa areia e essa pastilha aqui atrás de CIs, que é chamada de wafer. Bom, nós vamos partir aqui do silício, entender como é que é feito a pastilha, até chegarmos lá atrás, então, dos nossos circuitos integrados. Então, nosso conteúdo dessa aula, vamos ver um pouquinho sobre o silício, o wafer de silício, como se comporta um transistor BJP e um CMOS, como são feitos, então, esses transistores, como é feita a lógica binária utilizando os transistores. Vamos partir para as portas lógicas e vamos ver, então, o comportamento dos CIs até chegar, então, na análise de uma folha de dados de CIs, certo? Então, esse é o conteúdo dessa nossa aula de hoje. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre o silício. O que vem a ser o silício? Bom, tá ali, ó, o silício é o segundo elemento mais abundante na face da Terra, perfazendo 25,7% do seu peso da Terra é silício. O composto químico dióxido de silício, também conhecido como sílica, é o óxido de silício, cuja fórmula química é o SiO2. Em seu estado natural, pode ser encontrado em diversas formas diferentes. Possui 17 formas cristalinas distintas, entre elas o quartzo, o topázio e a ametista. A sílica é o principal componente da areia, certo? Então vocês veem aí atrás algumas dunas de areia, é porque ali nós temos um monte de silício. E é a principal matéria-prima para o vidro. Também é utilizado na fabricação de cimento. Na indústria eletrônica ele é utilizado na fabricação então dos semicondutores, dos quais a gente faz então os nossos CIs. Para construir um processador, é necessário um nível de pureza perfeito desse silício, algo em torno de 99,9999% de pureza. Qualquer impureza que nós temos no silício já pode ter problema na condutividade. E nós vamos ver depois que nós vamos provocar essa impureza no silício justamente para ter essa questão da condutividade, então nós temos um material semicondutor. Isso quer dizer que a cada 1 bilhão de átomos, somente um não pode ser silício. Então veja o tratamento que esse material tem que ter para poder ser utilizado como um semicondutor. A palavra silício tem sua origem do latim, silex, que significa pedra dura. O silício é sólido a temperatura ambiente e derrete a 1414 graus centígrados. Mas por que saber essa temperatura de fusão do silício? É porque nós vamos ter que derreter ele para então poder fazer os bastões de silício e deles criar os wafers de silício. Vamos lá, então, o que é um wafer de silício? O wafer vem no inglês que é pastilha, certo? Nós vamos falar bastante dessa palavra aí, wafer ou então pastilha, durante essa aula. Então começamos lá pelo silício, areia, tem um certo grau de purificação dessa areia, é construído então o bastão de silício através da fusão dessa areia, derrete e constrói então em formas esse silício. Então nós temos aqui um bastão de silício, aqui nós temos outros exemplos de bastões de silício já purificado. Esse bastão de silício é cortado em fatias muito fininhas. Vejam, são várias fatias. E isso aqui é que nós chamamos de wafer. Então, isso aqui vai ser o nosso wafer de silício, é onde será construídos os nossos semicondutores. Na microeletrônica, um wafer, ou então biscoito, ou a pastilha, é uma fatia muito fina de material semicondutor.
na qual microcircuitos são construídos pela dopagem. Por exemplo, a difusão ou implantação de íons. Nós vamos ver depois, a gente trabalhar com íons positivos e íons negativos. Separação química com ácidos e deposição de vários materiais. Wafers são importantes para a construção de dispositivos semicondutores, assim como os circuitos integrados. Com eles também a gente pode construir, não precisa ser sempre circuitos integrados. Podemos também construir transistores isoladamente, certo? Geralmente, eles são provenientes do corte de uma barra pura de material cristalizado, aquele bastão de silício que eu mostrei para vocês, utilizando-se para o corte uma serra de diamante ou um fio de diamante. E são polidos em uma ou nas duas faces. Átomos de impureza dopante, como o boro ou o fósforo, podem ser adicionados ao silício, fundindo em quantidades precisas a fim de dopá-lo, alterando seu tipo positivo ou negativo, conforme a necessidade que nós queremos, então, lá para o nosso transistor. Na maioria das vezes, é dopado positivamente. Os wafers fazem parte do resultado final do processo de fabricação de processadores para o computador. Hoje em dia, aproximadamente cada wafer, cada uma daquelas fatias que nós temos lá do silício, gera 400 microprocessadores. É claro, isso vai depender muito do tamanho do microprocessador e também depende do tamanho dessa pastilha que nós temos de wafer. Os tamanhos comerciais de wafer de silício. Bom, eu consigo comprar comercialmente wafers de 1 polegada, ou seja, de 25,4 milímetros, de 2 polegadas. Vejam, a espessura é de 275 micrômetros. Posso trabalhar com 3 polegadas, espessura de 375 micrômetros, ou seja, quanto maior o meu diâmetro do meu wafer, maior vai ser a espessura dele também. 4 polegadas, espessura de 525 micrômetros, ou então 5 polegadas, certo? Também nós podemos ter outras espessuras e outros tamanhos aí de wafer, certo? Como a gente descreve nesse material. Então isso aqui é mais a título assim, de curiosidade. É claro que não vou ali na farmácia, na padaria, comprar um biscoito de silício. Isso aí são dados para a indústria eletrônica que utiliza esses componentes. Mas aqui está mais para nossa curiosidade. Então vejam aí nessa figura como vai ficar um wafer de silício então já gravado. Então ó, cada um desses aqui vai ser um componente, um microprocessador ou um microcontrolador. Então aquele nosso wafer, ele já foi impresso aqui os circuitos e aqui já foi cortado, só esperando ele para ser destacado então, para fazer então nossos circuitos integrados. Voltando um pouquinho aí para o estudo da nossa tabela periódica para entender como é que funciona o silício. Bom, o silício, lembrando que ele tem o número atômico dele é o 14, e a distribuição das camadas eletrônicas, então o que nós temos aqui? Veja que nós temos as camadas eletrônicas, o nível aqui onde ele está na camada, e o número máximo de elétrons que nós temos em cada uma das camadas. E como vai ficar essa distribuição? Então veja que no caso do silício, como o número atômico dele é 14, nós temos a primeira camada lá com 2 elétrons, a segunda camada 8 elétrons, então aqui a gente já tem 10 elétrons, e a outra camada seriam 18. Mas para completar o número atômico, apenas 4 desses elétrons que nós teremos lá nessa terceira camada. Ou seja, nós temos 4 elétrons livres na última camada eletrônica do silício. E por que isso é importante? Vamos ver então agora como é que isso vai funcionar lá dentro do nosso circuito. Bom, o silício então com 4 elétrons livres, vejam aqui a formação dele, nós temos o núcleo e aqui nós temos os 4 elétrons livres. E esses elétrons livres aqui vão se juntar com outros elétrons de outros átomos de silício. Então, formando esses grupos aqui de silício. Então, nós temos essa cadeia toda cristalina
onde tem um núcleo e os elétrons se juntando com outros elétrons de outros átomos de silício, certo? Então isso seria o silício puro, do jeito que está ali na pastilha, ok? Quando nós pegamos um outro material, como o fósforo e boro, o fósforo ele tem 5 elétrons livres na última camada. Se nós pegarmos lá, o fósforo, veja que ele tem o número atômico dele 15. Se nós pegarmos, então, fazer a distribuição, nós temos 5 elétrons livres na última camada. Então, é o que nós temos aqui, ó. Vejam o átomo de boro, o núcleo, e a fósforo, e os 5 elétrons livres. Já o boro, ele tem 3 elétrons livres na última camada. Então, ó, número atômico 5. Na primeira, nós temos 2 elétrons. Na segunda camada, vão ter 3 elétrons. Então, são esses 3 elétrons que estão livres na última camada. E aqui está a distribuição dele. Então, ó, o núcleo e os 3 elétrons. Então, já dá para a gente ver por aqui que quando a gente associar um átomo de fósforo com um átomo de silício, vai sobrar um elétron nessas combinações. E quando nós associarmos um átomo de silício e um átomo de boro, vai faltar um elétron nessas combinações. E aí começam a aparecer os elétrons livres e começam a aparecer as lacunas dentro do nosso material semicondutor. E isso vai fazer, então, com que a gente consiga ter uma condução ou não da corrente dentro desse componente. Então veja aqui, nós temos uma chamada junção PN, ou seja, uma região P e uma região N. A região P, ela está faltando um elétron. Então aqui ele foi dopado com material boro, 3 elétrons na camada, na última camada, 3 elétrons livres, e falta, ó, está faltando aqui, ó, nós temos aqui 2 elétrons, onde tem a parte do silício, e aqui foi colocado, então, dopado com boro, e quando eu dopei com boro, esse boro aqui na combinação com o silício não completou as ligações. Então, veja, aqui está faltando um elétron, aqui está faltando um elétron. São as chamadas lacunas. E aqui a região N, onde, então, está sobrando, ó, elétrons. Nós dopamos aqui com o fósforo, tem 5 elétrons livres, então sobra esses elétrons. Então, isso aqui é chamado junção PN. Quando eu tenho lá meus transistores, por exemplo, NPN, é porque eu tenho 2 junções, uma NP e uma PN. Então, essa junção que nós temos aqui é chamada PN. Isso que nós temos também no diodo. Também nós temos uma junção PN. Certo? Então, daqui a origem dessa denominação aí de junção PN, material positivo, dopado positivamente, e material dopado negativamente. Camada de depressão é outra denominação que nós temos aí. A camada de depressão é uma região que nós temos ali na junção PN, onde ocorre, então, a recombinação dos elétrons livres do material N com as lacunas do material P. Sempre lembrando que são os elétrons que se movimentam, certo? As lacunas estão ali paradinhas. Eu não tenho um buraco se movimentando. Às vezes tem a falsa ideia que o buraco se movimentou, porque o elétron foi ali, ocupou o lugar daquele buraco e abriu o buraco em outro lugar, certo? Vem o elétron, vai naquele lugar e se movimenta. Então parece que o buraco está se movimentando, mas não. Quem se movimenta são os elétrons, certo? Então vejam, e dessa forma, então, dessa recombinação aparece então essa chamada camada de depressão. Isso aqui, esse é um conceito muito importante que nós temos nos nossos semicondutores. Bom, daí é que vão aparecer as tecnologias de fabricação dos CIs TTL e CMOS, certo? Vem aí dessa ideia aí da recombinação, da formação dessa camada de depressão, da junção PN, junção NP, ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver aí como é que funcionam essas 2 tecnologias de fabricação de circuitos integrados. Existem outros também, mas essas são as mais comuns de serem encontradas e são as mais importantes para nós. Então eu digo ali, ó, apesar de haver diversas técnicas de fabricação de circuitos integrados, as mais populares são TTL, que é o
transistor, transistor logic, ou seja, uma lógica transistor a transistor. Isso foi desenvolvido lá em 1963, onde então surgiu essa ideia aí dos transistores. E nós temos o CMOS, que é o Complementary Metal Oxide Semicondutor, metal óxido semicondutor complementar. Nós vamos ver depois por que esse complementar aqui. Isso foi desenvolvido em 1968, ou seja, lá 5 anos após a criação do TTL, apareceu então o CMOS. E aqui eu já mostro um exemplo para vocês, ó, de uma porta NAND. Nós vamos estudar mais à frente aí o que é essa porta lógica NAND, que executa a função lógica NAND, construída com TTLs. Então, isso aqui é a simbologia de um transistor BJT, e é o transistor bipolar, que nós vamos utilizar aqui para construir essa NAND com TTL. E aqui nós temos uma NAND utilizando então a tecnologia CMOS. Vejam, a ideia do complementar é porque nós sempre vamos trabalhar com um positivo, com um CMOS positivo e um negativo para formar então as nossas portas lógicas CMOS. Vamos começar estudando como é feito então um BJT, um transistor de junção bipolar. Então veja, nós temos nesse desenho aqui, ó, um corte transversal de um BJT. Então pegamos um BJT, uma pastilha, e cortamos ele de maneira transversal. O que nós temos nesse JP? Vamos começar aqui embaixo. Ó. Aqui nós temos o contato metálico do coletor do BJT. Certo? Aqui nós temos o coletor. Nós vamos ver que no BJT nós temos a base, nós temos o emissor e temos o coletor. Certo? Então, isso aqui vai fazer parte do coletor do nosso BJT. Aqui nós temos a parte do coletor, certo? Então, aqui no caso do coletor, ó, silício tipo N, altamente dopado. E aqui nós temos uma baixa resistividade, ou seja, a condução de corrente é facilitada nesse material. Aqui, ó, nós temos uma camada mais fina, que é uma região de coletor, perto da base do silício tipo N, e ela é levemente dopada. E aqui eu tenho já uma alta resistividade nessa área aqui, ó, do material. Aqui em cima, nós já temos então agora o emissor. Então veja que nós temos o coletor, aqui nós temos o emissor. Nesse caso aqui é o silício tipo N, foi dopado, altamente dopado aqui nesse material para ter uma facilidade para passar corrente. Aqui em cima é a parte do contato metálico do emissor, certo? Aqui nós temos o contato metálico do emissor. Aqui o contato metálico da base, e aqui nós temos a base. É uma camada muito fina, então agora de silício dopada tipo P, certo? Então vejam, esse material aqui vai ser um NPN, certo? Pelo tipo de dopagem que foi feito nesse material, desse transistor de junção bipolar. Então vamos ver aqui nessa figura como é montado um transistor BJT. Então vejam, nós partimos de um lingote de silício puro, então esse bastão de silício é conhecido como lingote. Aqui nós temos o corte desse bastão de silício em wafers, então aqui a formação do wafer, é gravado nesse wafer os transistores e depois eles são separados, criando então individualmente os transistores. Mas vejam aqui resumidamente quais são essas etapas de formação então de um transistor. Então, primeiramente nós temos essa camada 1, que é o wafer de silício altamente dopado com material tipo N, certo? Em cima dessa camada aqui, de material tipo N, nós vamos adicionar mais uma camada, fazendo então um coletor de 2 camadas. Então o que nós temos aqui, ó, já é essa primeira parte que nós temos aqui, ó, desse material aqui com esse. Então, essa primeira base que nós temos aqui do nosso transistor. Nesse material aqui,
vai ser gravado, é feita uma pequena depressão através de gravação para a camada de base tipo P. Então aqui nós vamos colocar agora nossa base tipo P. Aqui na figura 4 já é mostrado, então, quando é colocada essa base do material tipo P em cima dessas outras camadas. Aqui na figura 5, a parte da camada do material tipo P é removida, deixando então uma camada muito fina, aqui ó, uma camada muito fina do material tipo P que nós tínhamos anteriormente. Na figura 6, uma camada emissora de material tipo N, ó, em cima agora, é adicionado, certo? E aqui na figura 7, então são colocados agora os conectores metálicos, tanto na parte aqui de coletor, quanto na parte de emissor e na base, formando então o nosso transistor. Após o teste desses transistores ainda no wafer de silício, eles são separados, formando então os nossos transistores, certo? Então veja, nós partimos de uma placa aqui de silício, um wafer, através de deposição e gravação nos materiais, nós chegamos então no nosso transistor. Como é que funciona um transistor BJT? Então veja, nós temos aqui a parte do material do coletor, então a região moderadamente dopada. Nós temos a parte da base, que é a região levemente dopada, e temos o emissor, que é uma região fortemente dopada, certo? Então isso já está dizendo, ó, emissor, ele vai emitir, porque está fortemente dopado, ele vai emitir os elétrons. A base, ela vai controlar essa passagem da corrente do emissor para o coletor. E o coletor vai receber, então, esses elétrons. Então, vamos ver aqui, nas próximas figuras, como é que isso vai funcionar. Então, nós temos aqui aquele nosso transistor, com coletor, base e emissor. Quando é colocado corrente na base, aqui, veja, eu coloco um valor de sinal aqui positivo, o que vai acontecer aqui com esse positivo? Ele vai começar a atrair elétrons para esse terminal, certo? Ele começa a atrair elétrons, deixando essa área aqui, ó, mais vazia de elétrons. E o que vai acontecer, então, aqui? Ele vai ficar mais positivo. Se ele ficar mais positivo, ele vai atrair os elétrons dos dois lados que nós temos aqui. Mas esse material aqui que está fortemente dopado, o que vai fazer? Ele vai colocar elétrons para cá e também vai passar elétrons para o outro lado, certo? Então, aumentando a quantidade de elétrons lá para o outro lado. E quando eu coloco, então, um sinal positivo e negativo aqui no meu BJT, o que vai acontecer? Esses elétrons que estão entrando aqui, uma parte deles vai sair aqui pela base, uma pequena parte só, e a outra grande parte vai passar direto lá para o nosso coletor, certo? Então é dessa forma que vai funcionar o nosso BJT, até ele entrar novamente aqui em equilíbrio, certo? Então vejam, nessa outra figura aqui, ó, como é que nós temos aqui, ó, terminal do emissor. Então, vejam uma quantidade grande de elétrons aqui. Aqui nós temos o terminal do coletor, material coletor tipo N, aqui o emissor tipo N, a base nós temos tipo P, as regiões de depressão, então aqui no que formam aquelas camadas de depressão entre a região positiva e negativa, negativa e positiva, aqui negativa do coletor, positivo da base, negativa do emissor, positivo da base. E aqui os elétrons que se recombinaram com as colunas que estão, então, em movimento aqui pela base. Então, vejam, quando eu coloco um sinal aqui, positivo, fazendo com que ele atrai esses elétrons vão se movimentando para cá, uma boa parte, através da recombinação, e outros passam diretamente aqui, porque há um estreitamento, entre aspas, dessa camada de depressão. Ou seja, eu crio aqui uma forma com que os elétrons consigam passar direto aqui. E aqui nós chamamos também
de corrente minoritária, onde temos as lacunas que vão sobrando aqui, como eu falei, que parece que é uma movimentação de lacunas, mas não é. Essas colunas são preenchidas e parece que elas vão se movendo para o lado contrário. E aqui eu crio então minha corrente minoritária dentro do meu transistor. Isso que estou mostrando para vocês aqui do funcionamento do BJT é de maneira bem simples. Vocês vão ver melhor isso lá na disciplina sobre transistores, sobre os materiais semicondutores, mas essa aqui é só uma ideia para que vocês entendam internamente como é que vai funcionar depois o nosso CI. Como é que as portas lógicas vão funcionar. Porque lá na porta lógica, nada mais vai ser do que a gente vai aplicar um determinado sinal elétrico aqui, na base, que vai fazer com que conduza, ou seja, a gente vai abrir e fechar um circuito através desse sinal elétrico, formando então as nossas lógicas. Nós vamos ver depois que nós poderíamos representar isso aqui simplesmente por uma chave aberta ou fechada, ou seja, vai funcionar na saturação. Ou ele está totalmente aberto, ou ele está totalmente fechado, certo? E aí nós temos essa condução ou não da corrente, formando então as nossas lógicas. Nós vamos trabalhar com lógica digital, 0 ou 1, totalmente aberto ou totalmente fechado. Então, no funcionamento do nosso NPN, nosso transistor, então veja, foi aplicada uma tensão positiva desse lado, negativa desse lado, e aqui nós temos a base. E é dessa configuração aqui que aparece nossa simbologia, então, do nosso transistor. Certo? CMOS, outro tipo, então, de tecnologia para a construção dos nossos CIs. Então, o CMOS, ele vem da tecnologia FET, que é o transistor de efeito de campo, ou seja, de campo elétrico, efeito de campo elétrico. Vamos ver o que é esse efeito de campo elétrico. Bom, aqui nós já temos o desenho de uma porta inversora. Então, já foi feito aqui, gravado uma porta inversora nesse silício, certo? Nós temos aqui, ó, o terra, lá em cima o VCC, a entrada da porta inversora e a saída da porta inversora. E veja que nós temos aqui uma parte de material canal P e um canal N, certo? Então é isso que nós vamos ver agora daqui para frente. Então, CMOS FET é a tecnologia para a fabricação de CIs e são usados em várias aplicações como microprocessadores, microcontroladores, memórias e diversos outros circuitos digitais. Bom, nós temos TTL e temos CMOS. Nós vamos ver que os componentes, até que nós vamos usar nesse curso de Eletrônica Digital 1, a gente vai trabalhar com a tecnologia TTL. Depois vamos ver a vantagem para nós para usar o TTL. Mas nós vamos ver que para fazer os microprocessadores, os microcontroladores, se usa a tecnologia CMOS, porque ela tem vantagens para isso. Nós vamos ver logo na sequência. CMOS é o tipo de MOSFET mais comumente usado. Ele é montado em pares simétricos e complementares, do tipo PN, como mostrei aqui para vocês, para obtenção, então, das funções lógicas. A combinação de transistores PMOS e NMOS, sendo utilizado num único capsulamento, é mostrado, então, nessa figura que eu já acabei de falar para vocês. Então, como é que é a montagem e o funcionamento do MOSFET? Ou seja, o transistor de efeito de campo, metal óxido semicondutor. A exemplo do transistor de junção bipolar, o transistor de efeito de campo também é construído sobre um wafer de silício. Também as partes dopadas com material tipo N e material tipo P, mas a sua montagem e funcionamento são bem distintos do BJT. Por isso que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Bom, nessa figura a gente já consegue ver as partes que compõem um MOSFET. Lembro lá no BJT quais eram as partes? Nós tínhamos o emissor, a base e o coletor, certo? Aqui no MOSFET nós teremos o gate, o dreno e o source. Source seria assim fonte, ok? Mas a gente fala muito de source, então vamos utilizar o termo fonte como source. Dreno, drain é o dreno mesmo. Gate é a porta de controle. Gate, portão, porta, ok?
Então vamos lá. Então, a partir de uma pastilha de silício, vejam, desse material que foi dopado positivamente, ó, silício, nós vamos dopar umas partes para formar o canal do nosso semicondutor. Então, foi dopado negativamente essas partes aqui. Ó. E aqui vão se formar, então, o dreno, o source, e o dreno do nosso MOSFET. Em cima desse material é depositado um material de dióxido de silício, que vai formar uma camada aqui isolante para ele. Em cima disso, nós colocamos, então, a plaqueta metálica para formar o contato do gate. Então, nós temos montado aqui o nossa pastilha de silício, formando, então, um MOSFET com o gate, o dreno e o source. Simples, né? Não, mas não é tão simples assim. Vamos ver primeiro o funcionamento, depois eu vou mostrar para vocês, etapa por etapa, como é construído esse MOSFET. Então aqui nós temos um NMOS. NMOS é sempre por causa do canal. Nós temos um canal tipo N feito num substrato aqui tipo P. Ok? Então foi feito aqui ó, o material, onde nós temos N aqui e aqui embaixo P. E aqui nós temos então a junção PN. Naturalmente, nessa junção aqui, já vai ter o acúmulo de elétrons nessa região. Certo? Já vai ter naturalmente o cúmulo de elétrons aqui. Então, é como mostrado nessa figura seguinte. Depois, o que acontece? Quando eu coloco uma tensão positiva aqui no gate, ó, apliquei uma tensão positiva, não há condução elétrica aqui dentro do meu semicondutor entre o gate e o drain e source, porque tem aquele isolamento que falei para vocês com dióxido de silício, certo? Não há condução de corrente. Mas essa tensão aqui positiva vai atrair então mais elétrons, formando aqui uma região mais cheia de elétrons, como nós temos aqui. Ó. Então ele expulsa essas lacunas que nós temos aqui, essas lacunas são preenchidas com elétrons, formando então esse caminho. E quanto mais vou aumentando a minha tensão aqui ó, no gate, o que vai acontecer? Eu formo um caminho maior aqui, onde eu gero uma camada, um canal aqui, ó, onde vai poder transitar, então, a nossa corrente elétrica. Vejam, eu formei esse canal entre esses dois canais aqui, e a minha corrente elétrica agora consegue passar de um lado para o outro, aqui, formando, então, a condução da corrente elétrica. Certo? Então, através da tensão, da aplicação de um sinal de tensão elétrica aqui, positiva, nesse caso, eu consigo formar esse canal por onde vai passar a corrente. Vamos lá, como é que é o processo, então? Nós vimos como é que ele funciona, vamos ver como é que é o processo de fabricação de um MOSFET. Essa parte, quiserem passar mais rapidinho, para quem não tiver muito interesse, podem passar, mas eu acho bem interessante aí como foi feito. Bom, essas figuras foram extraídas de um filminho onde tem essa montagem do MOSFET. Ele está todo em inglês, eu fiz recortes do filme e fiz a tradução para vocês aqui. Depois eu vou deixar as referências ali no final desse material, para vocês, quem quiser assistir lá o filme, pode assistir diretamente lá, como é feito então a fabricação de um CI. Tem diversos filmes na internet de como fabricar um CI, inclusive tem uns bem interessantes da Intel, mostrando o derretimento do silício, formando o lingote, depois ele cortando, fazendo a gravação dos chips e montando, enfim, o processador da Intel. É bem interessante isso. Bom, nós temos a pastilha de silício, então dopada positivamente, ele é coberto por uma camada isolante de dióxido de silício, que é essa parte em amarelo. Essa camada de dióxido de silício, ela tem aproximadamente 5 a 6 mil angstroms. Essa medida, angstroms, é 10 na menos 10 metros, ou seja, uma camada muito fininha de dióxido de silício que vai ser o nosso isolante, então essa parte amarela aqui. E ela é feita através da deposição de vapor químico. Em cima dessa camada é feita uma pintura com uma tinta sensível à luz ultravioleta,
Então aqui, para quem conhece o processo fotoquímico de gravação, por exemplo, de telas para fazer estampas, aquelas telas de serigrafia, o processo que é feito aqui é igual. É colocado uma tinta em cima dessa camada de silício que é sensível à luz ultravioleta. Para espalhar essa tinta, ela é feita através de rotação. Então, se pinga a tinta em cima, faz esse silício girar, essa pastilha, e ela se espalha, então, uniformemente em cima dessa camada de silício. Certo? Em cima dessa camada, então, é colocado agora uma máscara. Essa máscara vai ter o desenho que eu quero estampar nesse material aqui. Então, é colocada a primeira máscara sobre a pastilha e uma luz ultravioleta é projetada. As áreas expostas à luz vão ficar duras. Então, essas partes aqui que vão ficar expostas à luz é dura. Essa parte fica coberta com essa tinta preta aqui da máscara, certo? Elas vão permanecer moles. E depois, através de uma limpeza com solvente, é retirada, então, a parte da tinta que ficou mole. Então, veja, eu tirei a tinta aqui que foi mole através de um solvente. E a parte endurecida da tinta vai ficar aqui, ó, certo? Então, nós vamos fazer a primeira parte da gravação agora do nosso CI, nossa pastilha. A camada superior do dióxido agora vai ser removida. Ó. Então, onde é que a tinta estava protegendo vai ficar. Onde é que a tinta saiu, eu vou conseguir retirar o dióxido de silício através de um desgaste, utilizando gases quentes. Então, é vaporizado gases quentes aqui, tirando então essa camada de dióxido de silício, deixando apenas uma camada bem fininha de isolamento. Depois disso, nós retiramos a parte da tinta que sobrou aqui em cima, através de solvente, deixando então essa camada aqui desigual de dióxido de silício, umas partes mais grossas e outra bem mais fininha. Em cima disso é depositado uma camada de polissilício, ou seja, são partículas de silício cristalinas, são depositadas sobre esse material aqui. Também é depositada a partir de deposição de vapor químico. E esse material aqui é que vai servir como o gate do nosso transistor, certo? Em cima desse material é colocada uma segunda camada de tinta fotossensível para então fazer uma nova impressão. Então eu coloquei a camada fotossensível, mais uma máscara é colocada sobre ele, é projetado luz ultravioleta, novamente as partes que vão ficar expostas vão ficar duras e as partes cobertas, essas em preto, vão ficar moles, que vão ser retiradas então. Então, retirei a tinta da parte mole, ficando esse desenho aqui, deixando somente a parte endurecida em forma de L, ó, forma de L aqui em cima. O próximo passo agora é remover o excesso de polissilício. Então, ó, eu tirei o polissilício que nós tínhamos aqui, essa parte vermelha, e outra camada de dióxido de silício expondo a camada de silício aqui do material, da base do substrato. Então, além de eu tirar o polissilício que eu tinha aqui, também tirei o dióxido de silício que eu tinha aqui, que era a parte amarela. Eu tinha o vermelho, tinha o amarelo. Tirei os dois, vermelho e tirei o amarelo, ficando direto lá na pastilha de silício. A tinta de silício, então, é removida. Então, retirei essa parte daqui da tinta através de solvente, deixando uma elevação de polissilício no gate, através do qual nós vamos ter agora um poço de silício. Então, isso aqui é chamado de poço de silício. Um implante profundo de fósforo, material agora dopado com elétrons, lembra lá, com 5 elétrons sobrando, é depositado sobre esse material. Então, ó, o implante profundo de fósforo, parte verde, é feito sobre uma dopagem química no poço de silício, para produzir aqui um material negativamente dopado. Então, aqui nós estamos formando aquele canal do MOSFET. Lembra que nós tínhamos o canal? Então, esse aqui vai ser o nosso canal do MOSFET. Esta área está cercada por dióxido de silício e uma camada de polissilício, que vai ser o nosso gate. Uma segunda camada de dióxido de silício é aplicada sobre todo o material aqui para prover isolamento para a estrutura básica do transistor e os contatos metálicos que serão colocados posteriormente. Colocamos uma terceira camada de tinta fotossensível, então, sobre o material.
para a formação, então, das vias que conterão os contatos metálicos para o polissilício e para o poço. Ou seja, nós temos contatos para dreno e source, aqui nos canais, no canal, e em cima aqui no polissilício para o gate. Então, uma terceira máscara agora é iluminada com luz ultravioleta. Vejam, tem esses pontinhos aqui pretos, onde vai ficar mole, que vai ter então depois o desgaste. Então, feita a projeção da luz ultravioleta, feita a limpeza através do solvente, vai deixar essas áreas aqui, desgastes sensíveis, que vão ser retirados então o material. A pastilha, depois de esculpida novamente, tirado a camada aqui de dióxido de silício, é exposto então o silício dopado positivamente e o polissilício do gate. Então aqui ele ficou exposto, ó, material dopado aqui e aqui o polissilício, certo? A tinta fotossensível remanescente, então, essa camada aqui toda é retirada através do solvente. As áreas de silício dopadas positivamente, verde, servirão como o source e o dreno, e o vermelhinho será nosso gate. A pastilha, então, é revestida de alumínio por pulverização catódica, então ela vai ser jogada partículas fininhas de alumínio sobre ela através de pulverização, que preenche os buracos dos pinos e cobre uniformemente a superfície da pastilha para formar, então, os nossos contatos elétricos aqui, certo? Então, nossos contatos elétricos são formados por essa fina camada de alumínio que foi pulverizada sobre nossa pastilha de silício. Novamente, uma camada de tinta fotossensível aplicada sobre ele. Colocamos a máscara, luz ultravioleta é aplicada, as partes expostas vão ficar duras, a parte em preto que vai ficar mole. Fizemos, então, a limpeza através do solvente, retiramos a tinta da parte que ficou mole e temos, então, esse desenho aqui. Depois, uma etapa final de gravação, remove o alumínio que estava exposto, deixando somente o metal necessário para fazer os contatos nos pinos e os conectores de superfície. Então, nós retiramos depois a tinta, é retirado a tinta, então, aqui de cima, e fica, então, a última tinta, então, é removida, e fica somente, então, aqui os nossos contatos, os transistores, e junto com esse aqui nós teremos milhões de outros transistores vizinhos colocados aqui nessa pastilha. Então, o que nós vimos aqui foi somente um recorte de um semicondutor, de um transistor CMOS, mas aqui ao redor dele vai ter outros milhões que foram feitos, todos eles da mesma maneira. Então, está aqui agora o nosso transistor CMOS, certo? Como é que vai funcionar esse transistor CMOS aplicando, então, uma tensão de gate? Então, nós vimos lá anteriormente um desenho, mas vamos ver novamente aqui, ó. Então, eu tenho naturalmente já nossa pastilha de silício, montando aqui o nosso transistor. Vejam, nós temos o substrato P, o nosso canal N aqui mais em verdinho, e o nosso gate, certo? Nesse nosso gate, nós aplicamos agora uma tensão positiva. Veja que começa já a ter uma movimentação de elétrons aqui dentro desse material, onde vai começar, então, a criar aqui aquela camada que eu falei para vocês, que vai facilitar a passagem da corrente elétrica. Então, veja, vai aumentando esse caminho aqui, ó, formando, então, um canal. E nesse canal aqui, que é a nossa agora corrente, vai poder transitar e passar de um lado para o outro do nosso transistor, certo? Então, conforme vai aumentando a tensão de gate, veja que a tensão de gate era 0, não tinha nada, aumentei a tensão de gate, que aumentei mais a tensão de gate, aqui estava em 1.43, 2.03, já formou o canal e começou a passar a corrente elétrica. Aqui numa tensão de 2,5, então nós já temos o nosso canal formado e a condução da corrente elétrica, certo? Muito interessante, né? Então, desde a parte do funcionamento de um transistor, tanto TTL quanto CMOS, quanto a parte de construção dele. Vejam quanta tecnologia nós temos aí envolvida. E veja, a gente não está trabalhando em elementos de escala métrica grande. Sim, a gente está trabalhando lá em micrometros, nanômetros, certo? Então, imagine toda a tecnologia que tem envolvida para conseguir fazer isso. Bom, aqui nós temos 2 filminhos que eu falei para vocês que eu ia deixar como referências para vocês assistirem. Então,
pode acessar esses filmes do YouTube. Um é como montar um transistor BJT e outro é como montar, então, o transistor CMOS. Foi desses 2 filminhos que eu retirei aquelas figuras e fiz a tradução para vocês. Diferenças da tecnologia TTL e CMOS. Qual é melhor? Bom, vamos lá. Aqui eu vou falar resumidamente algumas diferenças, que é o que importa para nós. Tem outras, certo? Mas o que importa para nós aqui, para a eletrônica digital. As grandes diferenças que dão preferência do CMOS ao invés do TTL. Por que nós preferimos CMOS ao invés do TTL? CMOS tem maior densidade de portas lógicas numa mesma área de material. Ou seja, eu consigo construir muito mais transistores CMOS dentro de um wafer de silício do que se eu utilizasse a tecnologia TTL. Certo? Eu consigo construir bem mais. E isso já me dá vantagem. Certo? O nosso interesse é ter quanto maior número de portas ali dentro de um mesmo material, é melhor. Outra, o TTL tem maior consumo de energia, mesmo ele em repouso, certo? Mesmo sem chaveamento, sem condução e corte, ele tem mais consumo de energia. Quanto maior a frequência de clock, maior será o consumo de energia. Uma porta lógica CMOS consome em torno de 10 nanowatts de energia, enquanto que uma TTL consome em torno de 10 miliwatts de energia. Então vejam, a diferença é grande aí no consumo de energia. Imagine isso lá num processador que tem milhões de transistores, certo? Então quanto de energia ali eu precisaria a mais, quanto aquecimento geraria a mais se eu utilizasse um TTL para fazer os microprocessadores. Os chips feitos com CMOS, agora é um problema que nós temos, são muito delicados. Deve ter muito cuidado quando eu faço o projeto e quando eu vou fabricar qualquer equipamento utilizando CMOS. Eles são extremamente sensíveis a descargas eletrostáticas, ou seja, aquelas cargas estáticas que nós temos desde o nosso atrito. Nós fizemos um atrito com as mãos, gera cargas estáticas. Nosso atrito com o chão, nosso atrito com qualquer material formam cargas estáticas. E essas cargas estáticas, em contato com o CMOS, pode causar danos irreversíveis a esse componente. Ou seja, a gente pode perder um componente por cargas estáticas. É por isso que a gente vê, quando o pessoal está trabalhando com circuitos eletrônicos, principalmente CMOS, eles usam aquelas pulseiras anti-estáticas, que é o que nós temos aqui. Ó, a pulseira ligada, então, no terra aqui, está aqui ligado no gabinete, nesse caso aqui do computador, para ele poder fazer os testes sem que haja uma descarga. Assim ele está no mesma carga elétrica aqui do gabinete. Então nós não temos problema aqui de descargas elétricas da mão para o componente, certo? E aí evita os danos. Podem ser usados também tapetes sobre as mesas, podem ser usadas tornozeleiras, enfim, tem várias técnicas aí para evitar essas descargas eletrostáticas. Mas algumas diferenças entre CMOS e TTL. Bom, os componentes CMOS são geralmente mais caros quando comparado com os TTLs. A forma de fabricação deles, elas são mais complexas, mais difíceis, requerem mais tecnologia, então por isso são mais caros. Mas, dependendo do nível do sistema, quando eu já estou tratando de microprocessadores, CMOS se torna mais barato devido ao menor tamanho do chip. Há atraso de propagação em ambas as tecnologias. Em média, o que é esse atraso de propagação? É o atraso entre ter um sinal de entrada e o resultado na saída, a ação na saída. Então, nós temos um atraso de tempo aí. Nos TTLs, isso é em torno de 10 nanosegundos, enquanto que no CMOS varia entre 20 e 50 nanosegundos. Então, eles estão dentro da mesma escala de tempo e isso não vai influenciar muito no funcionamento quando eu comparar CMOS com TTL. CMOS tem tempos de subida e descida mais longos, então tem esse atraso também de propagação mais longo. Há uma diferença substancial na faixa de nível de tensão para ambos. Para a TTL, a gente vai trabalhar entre 4,75 e 5,25 volts. Nós vamos utilizar aqui, nessa disciplina, TTLs alimentando em 5 volts. Enquanto para CMOS, essa tensão ela varia de 1 a 1/3 da tensão de alimentação, que é a alimentação de dreno, VDD, e para um nível baixo, e 2/3 de VDD para
níveis altos. Então essa tensão é variável, vai depender da tensão de alimentação que eu estou utilizando. Isso pode chegar até 16, 18 volts aí nos CMOS. A corrente necessária no CMOS é mais baixa. Dessa forma, são mais fáceis de serem projetados de forma a melhorar o gerenciamento de energia. Veja, no CMOS nós vimos lá que ele trabalha com campo elétrico. Então é uma tensão que eu vou aplicar. Como ele tem isolamento no gate, eu não tenho passagem de corrente. Ou seja, a corrente é muito baixa que eu tenho ali. Uma pequena corrente só que consegue passar, é a corrente muito baixa. O CMOS emite menos ruído que o TTL e tem maior imunidade ao ruído do que os circuitos TTL. Como ele trabalha com campo elétrico, o ruído é menor do que trabalhar com corrente elétrica, que é o caso do TTL. O número de cargas padrão que podem ser conectadas na saída de uma porta sob operação normal, que é conhecido de fan-out, ou seja, o número de cargas que eu posso ligar numa saída de uma porta. No caso dos TTLs, o padrão é 10, ou seja, eu consigo ligar 10 entradas numa saída de uma porta TTL, enquanto para o CMOS esse fan-out é 50, ou seja, eu posso ligar 50 entradas CMOS em uma saída CMOS. Então isso é uma das grandes vantagens também para o CMOS. Novamente, é porque ele trabalha em tensão e não em corrente. O número de entradas padrão que pode ser conectadas à porta, que é o fan-in, então agora se tratando da entrada, é aproximadamente 12 a 14 para o TTL e para o CMOS agora é 10. Então essa diferença não é muito grande, então pelo fan-out a gente já tem aí uma vantagem do CMOS. As portas básicas que são usadas na construção do TTL são portas NAND, enquanto que nos circuitos CMOS são usados o conjunto NAND-NOR, que nós vamos ver depois como se monta então essas lógicas, utilizando NAND-NOR para CMOS e somente NAND para TTL. Então essas são as diferenças básicas entre as duas tecnologias. Construindo então agora os nossos circuitos lógicos a partir dos transistores. Bom, vejam, então, que a partir da operação básica de um transistor de efeito de campo, seja um FET, é possível construir um circuito lógico básico na forma de um eixo central, ou seja, na forma de uma base que servirá para todos os circuitos digitais lógicos, que nós vamos usar, por exemplo, lá nos nossos computadores. Esses circuitos lógicos combinarão um ou mais sinais de entrada para produzir o sinal de saída de acordo com os requisitos da função lógica. Então eu coloco aqui um ou mais sinais de entrada, que por exemplo uma porta lógica inversora, eu tenho somente uma entrada. Numa porta lógica E ou já tenho duas ou mais entradas, certo? Então é a combinação dessas entradas que vai resultar num sinal lógico de saída, de acordo com a função. Nós temos aqui dois exemplos de portas lógicas. Então aqui nós temos a função lógica E, certo? Função lógica E, AND. A função lógica E é sempre feita a partir de chaves ligadas em série. Nós vamos ver depois, lá no estudo de portas lógicas, isso, que a lógica E é feita com chaves em série. Então vejam, eu posso dizer que o meu transistor é uma chave, que abre e fecha, conduz ou não conduz a corrente elétrica, e elas duas estão em série. Para que tenha a condução da corrente elétrica aqui, Y, até o terra, até o Y, eu preciso que as duas chaves estejam conduzindo para poder formar esse caminho condutor. Então aqui nós temos dois N-FETs, ou seja, dois FETs canal N, certo? Formando essa nossa lógica E. Aqui nós temos a função lógica OU. Então a OU é feito com dois transistores em paralelo, porque eu tenho essa condução de corrente ou por esse transistor, ou por esse transistor, ou então pelos dois, certo? Então daqui já começa a lógica de funcionamento dos nossos circuitos digitais. Uma e a outra tem que estar conduzindo, uma ou a outra tem que estar conduzindo. Então aqui nós temos dois N-FETs
ligados em paralelo, formando então a função lógica OR. Então isso aqui, ó, vai ser a base de toda a nossa eletrônica digital. Ou seja, chaves ligadas em série, formando um circuito E, ou seja, nós temos uma obrigação, uma e a outra, ou duas chaves ligadas em paralelo, onde nós temos uma opção, uma ou a outra, ou ainda as duas, conduzindo para formar o caminho condutor, certo? Essa é a base da nossa eletrônica digital. Bom, se eu for construir agora os circuitos utilizando essa lógica, o mesmo eu posso fazer, aqui eu fiz para N-FETs, eu posso fazer para P-FETs, ou seja, transistores de efeito de campo, canal P. Então veja aqui um P-FET, a diferença entre um N-FET e um P-FET, veja, ó, aqui eu não tenho a bolinha, aqui eu tenho essa bolinha aqui para representar um P-FET, tá? Cuidado, tem que ter sempre aí. E essa bolinha depois vai seguir aí nos nossos circuitos, sempre quando tiver uma negação. Ou seja, sempre que ele for contrário ao sinal que eu tenho a bolinha, ele vai barrar o sinal, vai negar o sinal, vai inverter esse sinal. Então aqui nós temos dois P-FETs ligados em série, formando então a lógica E, novamente, e dois P-FETs ligados em paralelo e fazendo uma lógica OR. Vejam que o N-FET ele está ligado no terra, certo? No zero, nível lógico zero. Ó. N-FET está ligado no zero. Enquanto que o P-FET ele está ligado no VDD, na tensão positiva. Ok? Note, então, é o que eu coloco embaixo, note que os N-FETs são ligados em GND e os P-FETs são ligados em VDD. Ou seja, para os N-FETs, podemos ter uma saída Y GND. Ó, aqui nós podemos ter uma saída Y GND. Eu não posso ter VDD aqui. Eu só posso ter GND. Certo? Se a lógica for verdadeira. E para os P-FETs, podemos ter uma saída YVDD, se a lógica for verdadeira. Ou seja, se estiver conduzindo, eu tenho VDD aqui. E nunca vou ter GND aqui. Mas como é que eu faço para ter os dois ao mesmo tempo? Mas se num circuito quisermos ter ambas as saídas, quero ter o GND e quero ter o VDD como saída aqui. E aí que surge a ideia de ligar dois complementares, dois MOS complementares, formando então o CMOS, que é o circuito do transistor MOSFET, o transistor de efeito de campo MOS, complementar. E aparece o C lá do CMOS, certo? Então vamos lá. Criando a porta lógica NAND, certo? A não E. Então nós vamos pegar P-FETs ligado em paralelo, nós já tínhamos anteriormente. Vamos pegar dois N-FETs ligados em série e vamos juntar agora os dois Ys. Ó, juntei os P-FETs com os N-FETs. Vejam o que eu criei aqui. Tenho duas entradas, A e B, como nós tínhamos aqui também A e B, juntei elas também, e eu criei essa estrutura. Vamos ver como é que vai funcionar essa estrutura. Se eu tiver GND no A e GND no B, a minha saída será VDD, porque eu terei uma condução através desses transistores. Se eu tiver o A em GND e o B em VDD, o que vai acontecer? Vai continuar tendo um VDD aqui, porque agora eu vou ter a condução por um dos transistores, certo? Se eu tiver VDD no A, VCC no B, GND no B, o que vai acontecer? Continuar tendo VDD aqui, porque eu vou continuar tendo um caminho condutor aqui por cima, certo? Mas agora, se tiver VDD nos dois, o que vai acontecer? Eu vou acionar essas duas chaves aqui, ó. E essas duas vão ficar abertas. Ou seja, agora eu vou ter GND aqui no Y. Certo? Então vejam. Eu tenho para VCC ou GND, aciono as duas, uma ou a outra. E para VDD, eu aciono essas duas aqui, fazendo então essa condução. E isso aqui, ó, é a tabela de uma função lógica não
E, que nós veremos posteriormente, certo? Então, quando a gente for ver lá portas lógicas, o estudo das portas lógicas, eu vou mostrar para vocês o funcionamento da E, da O, da inversora, utilizando chaves. A partir dali eu não vou mais utilizar chaves, mas eu vou dizer para você, ó, voltem lá na aula sobre os transistores, CMOS, e vocês vão ver lá que eu tenho então a tabelinha e como ele é montado um circuito NAND, utilizando então os transistores, certo? Então isso aqui, ó, é o nosso transistor NAND feito com PFETs e NFETs, ok? Topologia genérica de um CMOS. Então vejam que aqui eu tenho os PFETs e NFETs. Então eu sempre vou ter agora como um eixo central essa topologia, onde eu tenho aqui os PFETs e os NFETs, ligados aqui em VCC e aqui embaixo ligado em GND. Então, com as entradas e a minha saída do meu transistor. Então, a partir dessa topologia básica, eu consigo construir qualquer porta lógica dos meus circuitos. Então, vejam, nós temos aqui, ó, vamos começar pela inversora, a porta NOT. Então, ó, liguei um PFET e um NFET. O que vai acontecer? Quando eu colocar um valor aqui 0, quando eu colocar 0 aqui, o que vai acontecer? Esse aqui vai estar bloqueado e esse aqui vai estar conduzindo. Então, quando eu tenho 0 na entrada, vai ter o VDD na saída, que vai ser o 1. Ou seja, inverter o meu sinal. Quando eu colocar 1 aqui, esse aqui vai estar bloqueado e esse aqui vai estar conduzindo. Certo? Então, se esse aqui está conduzindo, eu vou ter 0 na saída. Então, para 1 na entrada, 0 na saída. Então, ele funcionou como uma inversora. Assim também vai funcionar a não E, que nós já vimos anteriormente. Vai funcionar a não OU. Vejo que a não OU, nós temos aqui duas chaves, dois PFETs ligados em série, e aqui nós temos dois NFETs ligados em paralelo, formando então a nossa porta não OU. Aqui a E, onde nós temos uma não E e uma inversora. Então vejam, ó, não E que nós já temos aqui, e a inversora aqui na saída. E a OU, onde nós temos a não OU, que está montada aqui, e a OU, a inversora, que está aqui, formando uma não OU. Já vou adiantar aqui nessa figura para vocês as simbologias. Então veja, as simbologias que a gente vai utilizar depois lá em portas lógicas, onde a gente vai repetir um pouquinho sobre esse assunto aqui, porque ele é muito importante para nós. Então, a simbologia para a inversora é esse triângulo com a bolinha aqui na ponta, quer dizer que eu estou invertendo o meu sinal da entrada. Aqui nós temos uma não E, vejam, é uma porta lógica E com a bolinha, quer dizer que a saída é invertida à lógica verdadeira da entrada. Então, se eu tiver 1 e 1 na entrada, vai ser 0 na saída. Certo? Então, eu tenho aqui a lógica da saída invertida à lógica verdadeira da entrada. O mesmo símbolo a mesma porta lógica pode ser representada por outro símbolo. Então, aqui eu posso representar uma mesma não E por uma outra símbolo utilizando uma OU com as entradas invertidas. Certo? Então, a lógica será verdadeira se as duas entradas forem falsas. Certo? Mesmo aqui para não OU. Então, vejam, isso aqui é a simbologia de uma porta OU e a bolinha na ponta para dizer que é uma não OU. Certo? Então, ela será falsa para uma ou a outra ou as duas entradas verdadeiras. Então, isso significa essa bolinha. E aqui na E, então, eu tenho uma E com as entradas falsas. Com as duas entradas falsas, eu terei uma entrada, então, verdadeira. Uma saída verdadeira, certo? Símbolo para E, que eu posso fazer essa mesma função lógica E utilizando uma OU com a entrada, as duas entradas falsas e a saída vai ser falsa, então barrado, certo? E a porta lógica OU também, a OU com uma porta E, saída barrada e entradas barradas. Isso nós vamos ver novamente lá quando a gente for estudar as portas lógicas. Mas tudo aquilo que a gente vai ver lá, ele parte daqui, da construção básica do circuito eletrônico, circuito do transistor.
Também nós temos as funções lógicas ou exclusivo e coincidência. Então eu posso montar uma ou exclusivo também utilizando os pfetes e nfetes. Vejam que aqui eu estou usando dois circuitos pfetes, dois em série, formando um paralelo com eles, e aqui dois nfetes em série, mais dois nfetes em série, formando então também um paralelo deles. Onde aqui eu coloco um A barrado e aqui um A, aqui um B e aqui um B barrado, formando então a nossa lógica da ou exclusivo, que tem essa simbologia. E o inverso da ou exclusivo vai ser então a coincidência, que é a não ou exclusivo, que vai ter essa simbologia com a bolinha, e vejam que a estrutura é a mesma, somente os sinais que são aplicados, aqui agora eu coloco o A e o A barrado, e aqui eu coloco o B barrado e o B. Antes era B e B barrado, agora B barrado e B. Então é só isso que muda de um para o outro, é os sinais de entrada que eu vou ter que aplicar neles. Bom, voltando àquela figura inicial que nós tínhamos lá, que eu mostrei para vocês, de um semicondutor já montado na forma de uma inversora. Então vejam, se eu pegar ela e colocar agora aqui em termos de simbologia, de esquemático, então aqui nós temos a visão real do componente, do CI, e aqui representação esquemática. Então vejam, nós temos aqui o nosso PMOS, canal P, e aqui nós temos o NMOS, canal N. Tá? Então lá no silício e aqui no nosso esquemático. Então vejo que o desenho esquemático ele parte lá da estrutura do silício. Como é que funciona a inversora CMOS? Então já adiantando que nós vamos ver lá na aula sobre portas lógicas, se eu tenho o PMOS e o NMOS, substituir isso por chaves, vejo, quando eu colocar nível lógico 0, essa chave fecha e essa chave abre. Se essa chave fecha, eu tenho essa condução aqui, ó. Então eu estou jogando na saída o VDD, e aqui está aberto. Quando eu colocar na entrada o VDD, vejo que essa chave fecha e essa abre. Então eu coloco o 0 aqui na saída. Então aqui temos o PMOS conduzindo, aqui nós temos o NMOS conduzindo. Então, agora falando sobre o nosso circuito integrado. Bom, em eletrônica, um circuito integrado, ou chip, microchip ou nanochip, é um circuito miniaturizado construído sobre um substrato fino de material semicondutor. Nós vimos lá a pastilha de silício, o wafer. Onde são construídos, então, um conjunto de transistores, diodos, resistências e até capacitores. Os CIs são comumente chamados, como são comumente chamados, CIs, por causa de circuito integrado, são usados em quase todos os equipamentos eletrônicos e que hoje revolucionaram aí nosso mundo da eletrônica. O circuito integrado, propriamente dito, chama-se pastilha, vem lá do chip inglês, e ele é muito pequeno. A maior parte do tamanho externo do nosso circuito integrado, que a gente pega o componente, deve-se ao encapsulamento e as ligações da pastilha com os terminais externos, então, deste CI. Então, nós temos o desenho aqui de um circuito integrado, um DIP, que é o que a gente vai usar bastante em eletrônica digital, e aqui nós já temos, então, de um microprocessador da Intel, certo? Onde aqui eu tenho centenas de contatos, aqui, nesse caso, eu tenho só 7 de um lado e 7 do outro, um DIP com 14 contatos, aqui eu tenho centenas de contatos para este processador. Então vejam, se eu pegar agora esse CI, visto por cima, nós temos lá o chip, a pastilha de silício, então está lá dentro, e essa parte toda externa é apenas uma parte de encapsulamento plástico e os terminais de contato dele, certo? Então é assim que é montado o nosso CI. Aqui nós temos uma placa-mãe, onde é colocado o chip, lá, a pastilha, o CI, para funcionamento. Então, esse aqui é o espaço para ser colocado, então, o nosso processador. É claro, aqui ainda tem esse material aqui, que é a base dele, o suporte, né, que vai ficar fixado. Em cima dele ainda tem a parte de exaustão do calor gerado por ele. Então, geralmente tem um cooler aqui em cima, ou então um dissipador, certo? Um pouquinho de história a respeito do CI. Em 1949, onde foi mais ou menos que tudo começou, o alemão Werner Jacob, que
que trabalhava na Siemens, registrou uma patente de um dispositivo amplificador semelhante a um circuito integrado, mostrando 5 transistores no único substrato. Então é a primeira relato que nós temos aí já de integração de circuitos. Em 7 de maio de 1952, um cientista que trabalhava para o Ministério da Defesa britânico, o Geoffrey Dunner, publicou a primeira ideia de integração, então, de circuitos. Em maio, também, de 1952, um americano, o Sidney Darlington, inclusive vocês verão em outras disciplinas aí, o amplificador de Darlington, a estrutura cascata de Darlington, registrou uma patente de uma aplicação usando 2 ou 3 transistores integrados num único chip, com diversas configurações. Em 21 de maio de 1953, o Ulrich Johnson, um americano, entrou com um pedido de patente de um método para formar vários componentes eletrônicos, transistores, resistores e capacitantes em um único chip. Então, isso aí é um pouquinho da nossa história sobre os CIs. Jack Cube e Robert Noyce foram assim, os precursores então, do nosso CI moderno. O circuito integrado pode ser considerado como inventado por Jack Cube, da Texas, e Robert Noyce, da Fairchild Semicondutores. Eles trabalhavam um independente do outro, mas mais ou menos no mesmo período de tempo. Cube registrou suas ideias iniciais sobre o circuito integrado em julho de 1958 e demonstrou com sucesso o primeiro circuito integrado em 12 de setembro de 1958. Seu pedido de patente é de 6 de fevereiro de 1959. Cube ganhou no ano 2000 o Prêmio Nobel de Física por ter inventado então o circuito integrado. Robert Noyce veio com sua própria ideia de circuito integrado meio ano depois de Cube. O chip de Noyce tinha resolvido muitos problemas práticos do chip desenvolvido por Cube. Vejam, o chip de Noyce era feito de silício, que é o que a gente usa hoje, enquanto que o chip de Cube ainda era feito de germânio, ou outro material semicondutor. Então está aqui os dois chips, o chip de germânio do Jack Cube, Texas Instrument, então aqui foi o primeiro circuito integrado desenvolvido pelo Cube, e aqui o chip de Noyce, já utilizando o silício, feito então na Fairchild, que são hoje os dois grandes produtores aí de semicondutores. Bom, disso aí então permitiu que se fizesse a primeira calculadora portátil. Então essa foi desenvolvida por Jack Cube, da Texas, a calculadora, já utilizando então os CIs. Vantagem dos CIs em relação aos circuitos com componentes discretos. Vamos lá. Então, primeira vantagem, redução de custos, peso e tamanho. Indiscutível essa grande vantagem. Aumento da confiabilidade, maior velocidade de trabalho na hora de montagem. Hoje tem linhas de produção para poder montar esses circuitos muito facilmente. E eles já vêm tudo integrado. Então, um monte de circuitos já estão ali dentro de uma única pastilha, facilitando muito a montagem dos projetos. Redução de capacitâncias parasitas, menor consumo de energia, menor manutenção, já que dentro do CI é mais difícil ter danos aí por quebra de contatos e por aí vai. Redução dos erros de montagem, porque ele já está pronto, veio de fábrica, montadinho. Melhoria das características técnicas do circuito e simplifica ao máximo a produção industrial. Limitações que nós temos ainda dos CIs. Limitação dos valores de resistências e capacitores a serem integrados, então não consigo ter grandes resistências, grandes capacitâncias para integrar. Reduzida potência de dissipação, ou seja, se tem um circuito que dissipa energia para funcionar, é um problema para os CIs. Limitações nas tensões de funcionamento, eu posso trabalhar com pequenas tensões ainda. Hoje já tem alguns CIs que trabalham com tensões mais elevadas. Impossibilidade
de integrar num chip bobinas ou indutâncias, salvo se forem valores muito pequenos. Mas esses são os limites, então, do 6. Mas vai depender muito da aplicação que a gente quer, né? Já trabalhando com eletrônica digital, a gente não vai se preocupar com bobinas, com indutâncias, com capacitores, com resistências, e sim com semicondutores, com chaves abrindo e fechando. Aí, para nós, isso é excelente para a eletrônica digital. Classificação dos circuitos integrados. Então, como eles são classificados dentro do conjunto todo dos circuitos integrados? Eles são classificados quanto ao processo de fabricação. Então, nós temos aí o circuito integrado monolítico. Seu processo de fabricação baseia-se na técnica planar, usando um único cristal. Ou eu posso fazer ele utilizando circuito integrado pelicular, ou seja, utilizando uma película fina de material, ou uma película grossa, integrando essas películas, certo? E dessa forma eu consigo integrar elementos passivos, resistores, capacitores e indutores. Além disso, os nossos semicondutores, como por exemplo os transistores. Circuito integrado multiplaca, então é outra técnica de fabricação, e circuito integrado híbrido, quando ele utiliza a combinação das técnicas de integração monolítica e pelicular. Classificação deles quanto ao tipo de transistor utilizado: bipolar e MOSFET, certo? O BJP e basicamente o CMOS que nós já vimos. Quanto às famílias lógicas, bom, eles são divididos em famílias lógicas bipolares, onde nós temos então o RTL, transistor, lógica, transistor e resistência, o DTL, o TTL, que é o que nós vamos utilizar, que é a lógica transistor, entre outros aqui, certo? Mas o mais importante para nós aqui é o TTL. E da família MOS, dos MOSFETs, certo? Onde nós temos então o CMOS, que é o que a gente vai utilizar bastante aqui, e utiliza os pares complementares NMOS e PMOS, certo? Então isso é a classificação quanto a famílias lógicas. Quanto à sua aplicação, bom, nós temos 6 para aplicação em circuitos analógicos, que trabalham de forma linear, ou seja, com todas as variações de tensão que nós temos aí de forma contínua. Lembra, a gente vai trabalhar com sinal analógico. Então, quando a gente trabalha com amplificadores, principalmente os BJTs, a gente trabalha com o circuito de forma analógica. Ou então nós podemos utilizar ele da forma digital, onde apenas 2 valores nós temos ali, o 0 e o 1, que é o nosso caso então dos circuitos integrados aplicados à eletrônica digital, certo? A classificação quanto à gama de integração, ou seja, como ele é montado dentro de um CI. Então nós temos aí o SSI, que é o Small Scale Integration, que é a integração em pequena escala. São CIs com menos componentes internamente. Pode dispor até 30 dispositivos por pastilha, certo? Isso basicamente hoje já está pequeno uso aí. Nós vamos utilizar ainda isso na nossa disciplina. MSI, integração em média escala. 30 a 1000 dispositivos por pastilha. Aí já entram nossos circuitos decodificadores, os nossos contadores. LSI, integração em grande escala. Já vão trabalhar com 1000 a 100 mil dispositivos. E aí já entram lógicas mais complexas, como lógicas aritméticas e calculadoras, relógio digital e por aí vai, dentro de um único CI. VLSI, Very Large Scale Integration. Integração em muito larga escala. Então a gente já trabalha aí de 100 mil a 10 milhões de dispositivos por pastilhas. Tecnologia já utilizada em microprocessadores. E o LSI, que é a integração em escala ultra larga. É quando já tem acima de 10 milhões de dispositivos por pastilha, também utilizada aí nos nossos microprocessadores. Certo? Então essa aqui é a classificação quanto à integração no componente. Tipos de encapsulamento que nós temos no 6. Bom, os tipos principais básicos de encapsulamento. O com dupla fila de pinos, DIP, que é o Dual Inline, o DIL ou DIP,
cápsula com 4 filas de pinos, depois nós vamos ver os desenhos deles, cápsula com uma única fila de pinos, cápsulas metálicas, TO, são aquelas cápsulas redondas, TO, cápsulas planas, flat pack, e cápsulas especiais. Enquanto as cápsulas TO 05 são de material metálico, o restante todas elas são de material plástico ou então cerâmico. Então nós temos aqui o desenho de alguns desses encapsulamentos. Então, para CIs de baixa potência, DIL ou DIP são bastante utilizados. E aqui eu sempre tenho que prestar atenção nessa marcação que nós temos aqui no CI, porque é a partir dele que eu começo a contagem do pino. Então, esse aqui é o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, e aí vai no sentido anti-horário fazendo a contagem dos pinos, certo? Isso a gente vai utilizar bastante nas nossas aulas práticas. Então, a gente tem que saber bem essa contagem dos pinos. Então, aqui, ó, visão superior do componente, mostrando essa contagem dos pinos, certo? Então, uma coisa que a gente deve prestar bastante atenção aí na parte prática. Nos de 4 filas de pinos, veja que ele tem uma fileira interna, uma outra externa, e aqui também tem uma interna e outra externa, bem no formato aí de uma aranha. Cápsula com única linha de pinos. Ó, então, tem uma única linha de pinos. Isso aqui é muito utilizado em amplificadores integrados, esse tipo de encapsulamento. Alguns integrados pré-amplificadores, amplificadores de potência também utilizam isso. Cápsulas planas. Vejam aqui, então nós temos o CI e eles ligados aqui nas laterais, certo? Os pinos retos para as saídas. Cápsulas metálicas, TO muito utilizado aí em circuitos com um pouquinho mais de potência, porque a parte metálica ajuda a dissipar o calor do componente. Cápsulas especiais, então já utilizados aí nos dispositivos programáveis, os PLDs, os microprocessadores, microcontroladores, então já utiliza esse tipo de cápsulas especiais, onde eu tenho pinos para soldagem na tecnologia SMT, ou então aqui esses pinos que eu posso colocar eles em cima de soquetes, certo? Com terminais em tipo J, que são curvos aqui embaixo. Tecnologia de montagem. Então nós temos basicamente 2 tipos de montagem. Uma chamada THT, ou seja, é a montagem através de um furo. Então eu tenho o componente, tenho o pino, a placa tem o furo, onde esse pino passa pelo furo da placa, ele é soldado pelo lado de baixo, certo? Esses componentes também são chamados de PHT, que ou seja, são componentes para ser soldados através do furo. Esse foi largamente utilizado durante muito tempo e ele facilita para a gente fazer montagem utilizando as matrizes de contato, porque esse pino entra direto nos buraquinhos da matriz de contato para a gente fazer nossas montagens. Então é o tipo de componente que nós vamos utilizar nas nossas aulas práticas, é esse tipo THT, certo? Tem esses pinos aqui que a gente conecta eles à nossa placa de circuito, na nossa matriz de contatos. A montagem de superfície é SMT, então agora eles são soldados por cima da placa. Então nós temos as trilhas do circuito integrado, do circuito impresso, e nós temos a CI colocado em cima e ele é soldado. Então ele não passa pelo furo e é soldado do outro lado, e sim ele é soldado em cima mesmo. Essa tecnologia ele permite a maior facilidade de montar em linhas de montagem robotizadas, certo? A SMT, e também permite a miniaturização dos componentes. Então, cada vez hoje os componentes são menores e a gente consegue, então, montar eles facilmente numa linha robotizada aí das fábricas. Bases para CIs. Então, quando eu trabalho com CIs, eu também posso primeiro soldar uma base na minha placa para depois conectar esse CI. Isso facilita, aí no caso, quando eu tenho circuitos muito delicados, que eles são delicados à temperatura. Então, a hora que eu soldar, eu posso queimar o CI. E quando eu coloco somente a base dele, o soquete, não tem problema, eu soldo o soquete e depois eu venho ali e coloco o CI em cima. Além disso, permite facilidade em trocar. Caso ele queime, eu tiro um e coloco o outro no lugar. É claro, aumenta o custo de fabricação de uma placa utilizando isso, mas permite maior maleabilidade, ou seja, eu posso
tirar ele quando queima facilmente e substituir por outro componente. Para finalizar, vamos ver aí como a gente consegue entender um CI através da folha de dados, ou seja, através de um datasheet. Então nós temos ali, ó, datasheet, folha de dados ou folha de especificações. É um documento que resume o desempenho e outras características técnicas de um produto, máquina, componente, no nosso caso aqui, os componentes eletrônicos, material, subsistema, por exemplo, uma fonte de alimentação, também tem a folha de dados dela, ou até mesmo um software. Então, ali eu tenho os dados para que um engenheiro possa utilizar aquele componente no seu projeto e integrar, então, ao seu sistema lá de funcionamento. Então, essa é uma definição que vem lá da Wikipedia, eu achei bem interessante essa definição de datasheet. Então, uma folha de dados típica para o componente eletrônico contém a maioria das informações a seguir. Nome do fabricante, produto, número e nome. Isso aqui muito utilizado para fazer a compra do componente, lista de formatos de pacote disponíveis e código de pedido, propriedades notáveis do dispositivo, uma breve descrição funcional dele, então diz o que ele faz, aquele componente, diagrama de conexão das pinagens, então os pinos do componente, classificações mínima e máxima absolutas de tensão, consumo de energia, corrente de entrada, corrente de saída, temperatura de armazenamento, operação, soldagem, etc. Condições de operação recomendada. Então, que isso aqui é o que o fabricante diz que assim, ó, se trabalhar dentro desses valores, eu garanto. Mas o recomendado para que tenha longa vida útil é essa aqui de baixo, certo? Então, é colocado em operação recomendada. Especificações em corrente contínua, várias temperaturas, tensões de alimentação, corrente de entrada e saída, consumo máximo de energia em toda a faixa de temperatura operacional. Além disso, nós temos também especificações em corrente alternada, AC, temperaturas, tensões de alimentação, diagrama de forma de onda de entrada e saída, quando eu estou trabalhando com tensões alternadas, diagrama de temporização, características a temperatura específica, 25 graus, geralmente todas essas características vêm a temperatura, chamada temperatura ambiente, 25 graus, detalhes físicos mostrando dimensões máximas e mínimas, isso muito importante para fazer depois as placas do circuito impresso, e alguns circuitos de teste e recomendações de aplicação. Ou seja, ele pode até dar alguns circuitinhos, ó, recomendo este CI para usar nessa aplicação, certo? Então tem lá também as aplicações do CI. Vamos dar um exemplo de folha de dados. Então eu peguei a folha de dados aqui do CI 74LS00, da faixa. Então vejam que nós temos aqui em cima é o número referência do circuito integrado. Aqui eu já tenho a composição desse circuito integrado, quer dizer que ela tem internamente 4 portas lógicas NAND de 2 entradas, certo? Isso aqui a gente vai ver também lá no Proteus, que é dessa forma que ele representa os componentes. Então, se eu precisar uma 7400, olha, eu vou olhar do lado, a especificação dele está lá, Quad 2 Input NAND Gate, certo? Então, assim que vai estar também lá no Proteus. Aqui, ó, uma descrição do circuito, então, o que ele faz? Então, ó, este componente contém 4 portas independentes, cada uma funcionando como uma função lógica não E, certo? Código aqui para a compra. Então, aqui é o código de circuito integral para diferentes tipos de encapsulamento. Então, nós temos diferentes tipos de encapsulamento. Então, nós temos aqui, ó, esse primeiro é para o encapsulamento SOIC, esse aqui é para o SOP, e esse aqui é para o PDIP, ou seja, para o DIP. Esse aqui de baixo, tipo N, certo? Então aqui é mais para a gente sim poder comprar o componente e ver aqui a especificação dele. Fazendo um destaque à parte da nomenclatura, então veja os primeiros números, isso aqui é referente ao fabricante, as primeiras letras. Então aqui nós temos 74 é da família do componente, então nós temos a 74 TTL, que é a série civil, e a 54 TTL é a série militar. Diferença da 74 para 54 são níveis de temperatura que eles aceitam, certo?
Característica de consumo da energia e velocidade. Então aparecem aqui agora essas letras que vêm depois aqui do número. Então L, baixa potência, em torno de 1 miliwatt, trabalha até 3 MHz. H, alta velocidade, veja, já consome bem mais energia, mas trabalha com velocidades maiores. O S é o Schottky, trabalha com potências não muito altas, mas já trabalha com frequências bem mais altas, 125 MHz. Schottky de baixa potência. Veja, agora eu consegui baixar a potência dele, perco um pouquinho em velocidade, mas ele é bem maior já do que o L. AS, Schottky avançada. Então, aumenta um pouquinho o consumo de potência, mas em compensação, olhe a frequência com que ele trabalha. Permite trabalhar com frequências bem maiores, ou seja, o tempo de atraso dele é bem menor e permite então trabalhar com frequências maiores. O ALS é o Schottky avançado de baixa potência. Então, eu trabalho com baixa potência, mas eu já tenho uma frequência de operação bem interessante, certo? Então, aqui a classificação deles com respeito à potência e velocidade que está aqui nessas letrinhas do meio da denominação dele. E no final, os dois últimos números, pode ser 2 ou 3 números aqui, é o tipo de porta lógica. Então, alguns exemplos das que nós vamos utilizar na nossa disciplina. Então, a 7400 é uma porta NAND de 2 entradas, a 02 é uma porta NOR de 2 entradas, a 04 uma NOT de 1 entrada, 08 AND de 2 entradas, a 32 é uma OR de 2 entradas e a 86 é uma XOR de 2 entradas, certo? Então, isso aqui são portas básicas não utilizadas na nossa disciplina. Com isso aqui a gente já consegue fazer quase todos os nossos circuitos. É claro, depois aparecerão os outros circuitos especiais, como o 7447, 7474, um flip-flop, 7476, outro flip-flop, 7483, e aí vai. Então a gente vai ter vários outros componentes aqui já mais dedicados, então, às suas aplicações. Voltando à folha de dados, aí ele apresenta lá o diagrama de conexão. Então vejam, nós temos aqui internamente como é que ele é. Então as 4 portas NAND, certo? Desse CI. E como é que eles devem ser conectados, essas portas NAND, com o exterior. Então nós temos aqui o VCC, que é o pino de alimentação positiva, no caso da TTL 5 volts, que a gente já vai ver nas especificações dele, e o GND, que vai ser o 0, certo? Aqui nós temos pinos de entrada, A e B é a entrada, e o Y vai ser a nossa saída do sinal. Então, entradas da porta lógica, saída da porta lógica, da primeira porta lógica dessa NAND. Aqui nós temos a segunda porta lógica da NAND, A2, B2, saída Y2, a terceira porta e a quarta porta. Também é apresentado o diagrama de funcionamento, a tabela da verdade, a tabela de função do componente, certo? Então aqui nós temos a expressão lógica da NAND, A e B barrados, vamos ver isso na aula sobre portas lógicas, e aqui nós temos a tabela de funcionamento, que é outra coisa que a gente vai ver lá também, onde ele diz o seguinte: se eu tiver nível lógico baixo em A, nível lógico baixo em B, eu tenho nível lógico alto na saída, ou seja, para 0 e 0 na entrada, eu terei 5 volts na saída. Para 0 e 5 na entrada, nível lógico 0 e nível lógico 1, eu terei nível lógico 1 na saída, 5 volts. Para nível lógico alto e baixo, eu também terei nível lógico alto na saída. Somente para nível lógico na entrada alto e alto, em A e B, eu terei nível lógico baixo na saída, 0 volts. Então, se eu colocar 5 volts em A, 5 volts em B, eu terei 0 volts na saída. Ou seja, nível lógico 1, 1, saída 0. Certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui na folha de dados do componente, na parte aqui de diagrama de conexão e da função lógica, e também já vem a expressão lógica dele. Aqui algumas informações a respeito das temperaturas absolutas, então valores que o fabricante garante que o componente suporta, está aqui, ele suporta até 7 volts, mas não é recomendado trabalhar em 7 volts. Veja aqui embaixo. Agora, condições de operação recomendadas. Tensão de alimentação, 4,75 mínimo, 5,25 máximo, certo? Então aqui são as faixas máximo e mínimo.
E aqui nós temos tensões de entrada, corrente de entrada, e aí vai outras especificações, certo? Então aqui está a parte absolutas e as recomendadas de operação. Outras características elétricas. Então aqui nós temos tensões e correntes de entrada para nível alto, para nível baixo, certo? Então aqui aparecem as outras especificações elétricas, também é importante. Fanout é um número que expressa a quantidade máxima de blocos da mesma família que poderá ser conectado à saída de um bloco. Valor típico é 10. Da onde que vem esse fanout aqui, esse conceito? Vem das correntes mínimas e máximas de entrada e saída do componente. Então, quando eu vou analisar aqui o I de entrada e corrente de entrada, corrente de saída mínima e máxima de cada um dos componentes, eu consigo calcular, então, esse fanout, certo? Características de chaveamento. Então, aqui tem a ver com o atraso de propagação. Então, vejam, ó, tempo de atraso para o sinal de saída ir do nível lógico baixo para o nível lógico alto. É esse aqui, ó. Então, ele vai demorar aqui, ó, mínimo 3, no máximo 10 nanosegundos, uma capacitância de 15 picofarad e aqui uma capacitância de 50 picofarad. Aqui, ó, tempo de atraso para o sinal da saída ir do nível lógico alto para o baixo. Então, mínimo 3, máximo 10 nanosegundos. Também, para diferentes capacitâncias, que muda também os valores. Certo? Então, nossa faixa aqui, nossa escala de atraso de propagação está ali em nanosegundos, no máximo 10 nanosegundos, que nós temos aqui, o 15 nanosegundos, para aquele componente que nós vimos ali, o 74LS00. Esse tempo de atraso se deve à mobilidade das cargas nos transistores. A mobilidade do transistor NMOS é maior que no PMOS, certo? Dimensões físicas também aparece lá na folha de dados. Então aqui isso aqui é muito importante, como já falei, para montar a nossa placa de circuito impresso. E aí tem as dimensões físicas para encapsulamento SOIC, para montagem SMT. Nós temos aqui também para o DIP, para montagem THT, certo? Então aí vem as dimensões físicas, também estão presentes lá na folha de dados de um componente. Com isso, então vejo que a gente consegue fechar aí essa nossa aula sobre CIs, onde eu parti lá do comecinho, desde o silício, como ele é composto, a dopagem do silício com materiais para tornar ele, então, um semicondutor. Vimos como é feita a pastilha, como é construído o CI internamente, como nós montamos as lógicas utilizando esses transistores e vimos parte de encapsulamento até chegamos às folhas de dados do CI. Então, essa aula aí fez um breve apanhado geral aí dos nossos circuitos integrados. Espero que tenham gostado, tem bastante informação bem curiosa aí nessa aula e que tenham aproveitado bastante. Caso não tenha entendido bem alguma coisa aí, voltem, assistam novamente a aula, vejam outros materiais de referência também. É isso aí, até a próxima aula.